Sejam bem-vindos às terceiras jornadas da língua portuguesa no Mindelo. A comunicação a que vamos assistir intitula-se As aplicações como ferramenta para o desenvolvimento da competência lexical no setor da gastronomia e como estratégia para a aquisição e ampliação do léxico do português língua estrangeira. E é proferida pela professora Anabela Cristina Costa da Silva Ferreira. Anabela Silva Ferreira nasceu em Lisboa, mas desde 1990 vive em Forli, onde é investigadora e professora universitária em Línguas, Cultura e Tradução Portuguesas no Departamento pelas Intérpretes e Tradutores da Universidade de Bolonha, em Itália. Colabora com várias revistas literárias, onde tem visto publicados alguns dos seus artigos divulgativos e acadêmicos. Bom dia a todos. O meu nome é Anabela Ferreira e sou professora de Língua, Cultura e Tradução Portuguesas na Universidade de Bolonha há 20 anos, mais concretamente no DIT, Departamento de Interpretação e Tradução do campus de Forli, além de ser tradutora e também de publicar manuais para a didática e dicionários em português e italiano. Agradeço à organização por ter aceito a minha proposta e participação. Sim, sinto e sentimos todos muita falta de nos podermos encontrar e confrontar, sobretudo sobre aspectos do ensino. E assim, esta apresentação, que tem por título As aplicações como ferramenta para o desenvolvimento da competência lexical no setor da gastronomia e como estratégia para a aquisição e ampliação do léxico do PLE, pretende ilustrar, por isso mesmo, uma estratégia didática do português como língua estrangeira para estudantes que já possuem um nível alto de conhecimento da língua portuguesa, tendo em conta também o difícil momento atual da pandemia e com a didática toda online ou em modalidade mista. Através de um tema interessante para os estudantes e relativamente fácil, mas com várias peculiaridades, esta apresentação pretende assim contribuir com uma pequena proposta didática que pode ser à distância ou mista, como já dissemos, no momento atual em que todos nós docentes tivemos que aprender a lidar com as novas situações, tecnologias, metodologias, didática nova, e fomos todos surpreendidos e não estávamos com certeza à espera, nem preparados sobre tudo isso, para quem tem de lidar, como no meu caso, com grupos grandes de alunos. Tudo teve início após a minha tradução em 2009 e publicada no Brasil, do italiano para o português, da importante obra romanceada do grande gastrónomo italiano de Forlì Popoli, uma cidade no centro-norte da Itália, Pellegrino Artusi, nascido em 1820 e falecido em 1911. A obra chama-se A Ciência na Cozinha e a Arte de Comer Bem, ao qual se seguiu um caminho de investigação que a língua criada pelo autor tinha percorrido, realizando assim um manual, juntamente com uma ex-aluna agora licenciada, para a didática do português para estrangeiros, de nível B1, B2, usando algumas das 790 receitas que compõem esta obra, na sua última edição de 1911. Escolhemos aquelas mais significativas e talvez aquelas que mais sintonia têm com a gastronomia portuguesa. Atualmente, esta tradução teve uma evolução, no aspecto de que acabei de entregar ao editor a tradução no português europeu, que será publicada no início de dezembro em Portugal. Efetivamente, a obra de Pellegrino Artusi não é meramente um livro de receitas com numerosos conselhos gastronómicos, porque se trata, na verdade, de uma obra literária de alto valor linguístico, histórico e social e acrescentaria de enorme valor didático. Deparamos assim com um texto não convencional, mas internacional, porque muitas são as receitas provenientes de outros países e encontramos uma língua escrita, a sua, aquela do Artusi, que já não era o dialeto como até àquela altura se usava, mas sim um italiano culto, burguês, correto, ainda que recheado de alguns idiomatismos e regionalismos, tal como se pode verificar através do glossário, que foi criado de forma para facilitar a compreensão deste longo texto. Este manual de apoio, que aqui vemos a capa, ao ensino do português como língua estrangeira, como segunda e terceira como língua não materna, não é meramente mais um livro de exercícios, destina-se a alunos estrangeiros, não só italófonos, porque todo o livro está escrito em língua portuguesa, portanto é para todos aqueles que estudam a língua portuguesa, mas que já têm bons conhecimentos da língua portuguesa e que pretendem assim não só melhorá-la, como também descobrir ou aprofundar, através de alguns exercícios gramaticais específicos, a gastronomia e o seu léxico,
numa ótica de intercâmbio linguístico. Intercâmbio este que foi o fator primordial que deu origem à redação deste volume escrito a quatro mãos, como já disse, onde a troca de escolhas, opções e decisões foram determinantes para as autoras, uma portuguesa e uma italiana, uma professora e uma ex-aluna, que se reuniram para elaborarem uma ferramenta estratégica e útil para a aprendizagem da língua portuguesa. Neste pequeno manual constam, além de algumas partes iniciais sobre a gastronomia portuguesa, um glossário de termos e expressões gastronómicos presente nas receitas de Pellegrino Artusi. Como podemos deduzir, já estas duas componentes são úteis para o ensino e aprendizagem da linguagem setorial da gastronomia, onde a primeira, aquela sobre a característica e tipicidade portuguesa, serve para o estudo da mesma, visto do lado da integração. Assim, podemos observar que podemos estudar a gastronomia como instrumento de integração. A gastronomia das outras culturas. Podemos estudar a cultura da alimentação no mundo. O valor cultural da alimentação e social da gastronomia. Aquele da identidade antropológica. O significado cultural da manipulação da alimentação, que é um tema muito atual. Este estudo levará de seguida ao aprofundamento de definições que iremos ver de seguida de culturema, realia, gustema e tecnema. O que é um culturema? É aquela palavra específica de uma língua que possui uma própria identidade cultural e exprime a alma, o significado mais escondido e assim dificilmente transportável para uma cultura diferente, podendo até ser, às vezes, e muitas vezes, intraduzível. Aqui temos alguns exemplos de culturemas gastronómicos portugueses, típicos da gastronomia portuguesa, não é? Por outro lado, realias trata-se de um indicador cultural, de termos que denotam objetos, conceitos e fenómenos exclusivos de uma determinada cultura. São termos recheados de tradição e cultura típica e popular. Aqui temos alguns exemplos daqueles portugueses. As migas, o bacalhau narciso, o prego no pão, a empada, o marisco, o brigadeiro, a bola de Berlim. Chegamos a este triângulo culinário que Lévi-Strauss nos anos 60 apresentou, onde, na verdade, explorou o ambiente da cozinha no seu texto muito conhecido, O Cru e o Cozido, demonstrando a herança que interfere na natureza e na cultura. Na verdade, ele defendeu que a cozinha podia ser vista como uma linguagem por meio da qual a sociedade traduz a sua estrutura e atribui à arte culinária um sentido simbólico, estudando-a como uma linguagem e analisando-a do ponto de vista dos elementos constitutivos, os gustemas, assim ele chamou. Ele descreveu-os como um campo semântico triangular, cujos vértices correspondem às categorias de cru, cozido e podre. O cru descreve o aspecto natural da comida, o cozido é a representação cultural do cru, enquanto que o podre é a sua transformação natural. Portanto, o termo gustema, criado em analogia àquele de fonema e morfema, indica um elemento constitutivo e pertinente de uma cultura alimentar organizada segundo estruturas de oposições, negações e relações ligadas à mudança temporal e territorial dos alimentos. A oposição doce-salgado, que se reflete na distinção que nós ocidentais fazemos entre vegetais e frutas, e aqui refiro ao estudo de Cardona de 1989, legumes, hortaliças, verduras e a distinção gustativa entre amargo e doce. É um exemplo sempre retirado de Catricalá de 1994. Aqui de seguida vemos outros exemplos. Portanto, o gustema de caráter visual tem referência à cor. Dizemos pão branco, pão preto. Temos exemplos de gustemas de caráter tátil, mole, crocante, fibroso. Auditivo, por exemplo, chupa-chupa, piripiri, papo seco. Chegamos então à definição de tecnema, sempre um conceito de Lévi-Strauss, que é como sinónimo de identidade cultural e gastronómica, com referência às técnicas, desta vez, às técnicas de preparação, isto é, a maneira de fazer, preparar a comida, acompanhada por uma dimensão cultural e temporal. Portanto, encontramos como definição de tecnema aqueles termos repletos de profundidade simbólica, teórica e metodológica. Mudam-se os tempos, mudam-se as técnicas. Temos novos instrumentos, novos eletrodomésticos. Temos exemplos de verbos típicos de ações referidas às técnicas de preparação, como dissemos, como bater, mexer, misturar, fatiar, peneirar, polvilhar, agitar, tapar, picar, moer.
Este que aqui trago agora é um exemplo de uma aplicação gratuita para a tradução assistida no setor da gastronomia. O MateCat é muito simples de ser usado, onde podemos, sem dúvida, utilizar este sistema para partilharmos as nossas traduções ou para podermos aceder aos arquivos de traduções já feitas. Este era um projeto que fizemos aqui no nosso departamento, onde fizemos uma aplicação para traduzir os menus de uma festa que houve aqui em honra, portanto, de Pellegrino Artusi. Aqui temos, quando se insere uma frase, aparece logo o resultado da concordância. E aqui temos o resultado, digamos, final, não é? Em italiano e em português, a tradução com o task definitivo. Aqui temos o menu completo. Era um pequeno menu. Outro método interessante para a aprendizagem é através da imagem. Portanto, através das imagens eu posso explicar e fazer exercícios utilizando a língua portuguesa. Por exemplo, o caso das especiarias, não é? São indicar as origens, a proveniência, quando chegaram, o seu uso. Mais referido para os italianos, aqui é uma coisa simpática, é a laranja, porque em Itália, que está repleta de vários dialetos, muitas vezes e quase sempre a laranja é chamada Portogallo, Portugal, Portocale. Portanto, é utilizado o nome de Portugal para definir a laranja. Através da imagem de uma receita, nós podemos ver, neste caso é uma fotografia, o resultado de uma preparação. Portanto, podemos aproveitar para a descrição dos ingredientes, descrição da preparação e tipos de cozedura, as cores, as consistências, os sabores e as formas. Já aqui há muito material a usar. Sempre, e continuando nesta ideia da aprendizagem da língua portuguesa como segunda ou terceira, através da imagem, temos aqui estes desenhos de Nuno Saraiva, um jovem português desenhador excelente gráfico, que utilizou cenas de imagens de filmes italianos que estavam relacionadas com a cozinha para pôr uma legenda sobre, neste caso, era a tagliatella, portanto era um tipo de massa. Utilizando esta imagem e através de um programa que agora podemos ver, aqui está, é o ThinkLink. ThinkLink é um programa, uma aplicação gratuita. Podemos utilizar esta imagem para fazer várias referências. Portanto, pode-se transformar numa imagem escrita, assim dizemos, porque clicando naqueles símbolos que ali podemos ver, podemos aprender vários tipos de massa, ver um vídeo sobre este filme, ouvir entrevista ao realizador, uma entrevista ao apresentador, ouvir uma canção, ali, por exemplo, na garrafa, na parte esquerda, ver os tipos de garrafas e explicar como se chama este tipo específico de garrafa e ter uma referência ao link diretamente. Portanto, temos várias possibilidades de desenvolvimento com esta ferramenta que é muito útil. Tem também som. Portanto, aqui clicando nos vários símbolos que viram na imagem anterior, podemos ver um excerto de um filme, explicação sobre a garrafa, aquele tipo de garrafa. Ver e aprender que esparguete, por exemplo, é um empréstimo adaptado à língua italiana, portanto é o único tipo de massa onde já existe uma palavra portuguesa de um empréstimo adaptado, neste caso, com a referência ao dicionário, enquanto que, por outro lado, usamos as palavras italianas ainda, não é? Ainda não existe empréstimo integral, não adaptado. Na questão do áudio, do som, temos, por exemplo, aqui coloquei uma coisa simpática, que é a canção do esparguete. Encontrei esta canção no YouTube e, portanto, temos esta referência a esta canção muito popular, com um texto muito interessante dedicado ao esparguete. Aqui está, na festa do imigrante de Trancoso, e, portanto, temos esta possibilidade de áudio de se ouvir. Outra possibilidade, outro exercício é a criação de textos, não é? A criação de textos para se estudar a língua. Neste caso, é um texto que eu inventei, repleto de falsos amigos. Sublinhado, veem os falsos amigos
entre o português e o italiano, não é? Portanto, aqui já há a possibilidade de explicar o que são os falsos amigos. Portanto, falámos há pouco do esparguete, que era um empréstimo, neste caso é um falso amigo. Aqui temos um pequeno glossário dos falsos, para estudar e para desenvolver, por exemplo. Outra aplicação muito útil é o Learning Apps. São mais exercícios, mais dinâmicos. Não é tanto explicação áudio e vídeo como a aplicação anterior, é mais, digamos, dinâmica, é uma outra atividade, como a explicação para o estudo do léxico gastronómico, que é muito útil. Aqui está o link deste jogo que eu criei. Neste caso era sobre as especiarias. Portanto, unir a imagem com o nome. Portanto, quando se joga, tem que se unir a imagem com o nome. É o jogo da memória, não é? Onde se associa o nome à imagem. Neste caso, as especiarias portuguesas. Aqui está uma outra página para verem. Este é outro jogo que eu criei sempre com o Learning Apps, que realmente é muito interessante, que se pode jogar sozinho, sempre, ou com amigos. É uma corrida de cavalos, com pontuação e perguntas que tratam os vários aspectos da língua setorial da gastronomia, não é? Portanto, neste caso era, palavra esparguete é um empréstimo italiano? Não sei, não, sim. É um empréstimo adaptado da palavra esparguete? Sim. Resposta, obviamente, não é? Esparguete à bolonhesa leva molho de carne. Portanto, podemos aqui desenvolver muito este aspecto e de forma gratuita, que é também importante, este aspecto. E depois temos o resultado final. Portanto, resumindo, como podemos ver, a língua da gastronomia na didática do português língua estrangeira é útil e permite estudar bastantes exemplos e aspectos da língua, como a cultura, com os culturemas, os gustemas, os tecnemas e as reálias, a tradução ativa e passiva, portanto podemos também desenvolver este aspecto com os sistemas de tradução assistida, automática e semiautomática, estudar a língua com exercícios sobre os falsos amigos, através do ThinkLing Learning Apps e o Padlet, por exemplo, também é outro gratuito, e também o estudo da língua através das ilustrações e imagens. E para concluir com gosto, posso afirmar que o sabor da vida depende de quem a tempera. Aqui está o meu e-mail, e o meu nome e os meus dados, e agradeço muito a todos. Obrigada, bom dia.